está em Judas. E esse Judas que escreve tem uma carta, aliás, uma belíssima carta, embora curta na Bíblia, não é Judas Iscariotes. Ele conhece bem, é porque ele morreu muito cedo. Mas é um Judas que é conhecido como Judas, irmão do Senhor, possivelmente um dos outros filhos de José e Maria. Mas, pastor, José e Maria tiveram os filhos? Bem, tudo indica que sim. Em algum momento do Evangelho nós lemos que enquanto Jesus estava conversando, estava ensinando, chegou até a porta do local onde ele estava e alguém falou para Jesus: sua mãe, seus irmãos e suas irmãs estão aí na porta. A igreja católica romana diz que essa expressão de irmãos e irmãs se refere na verdade a primos de Jesus, ou a meio-irmãos, filhos de José, com outra mulher que não era Maria. Tudo isso com o intuito de assegurar que Maria permaneceu virgem, mesmo depois do nascimento de Jesus. Mas a verdade é que a hermenêutica, ou o estudo da palavra de Deus, não nos permite isso. A ideia ali é que eram irmãos e irmãs de Jesus, filhos e filhas de José e de Maria. Mas a palavra de Judas, que eu gostaria de frisar, é uma saudação. Eu gostaria de pedir a alguém que lesse essa saudação. Marcelo, por gentileza, logo no início. Ele saúda, é o verso 3, misericórdia, paz e assim por diante. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Único capítulo de Judas. É. Misericórdia, é logo no início. Misericórdia e paz e caridade nos sejam multiplicados. Muito obrigado. Aí a tradução, a versão que ele usou, traduz a palavra amor como caridade, caritas. Mas a melhor versão é misericórdia, amor, misericórdia, paz e amor. Tudo que sejam multiplicados. Que saudação maravilhosa, linda. Que bom poder desejar à pessoa que amamos que, acima de tudo, ela seja coberta pelas misericórdias de Deus, que em cada passo da sua vida ela tenha paz e que o amor, o verdadeiro amor, possa estar sempre revestindo em todos os atos, presente em todos os atos, em todos os momentos da sua vida. E essa é a minha saudação para esta igreja, que não só hoje, quando a igreja está comemorando, ainda dentro das comemorações dos 60 anos de nascimento desta igreja, mas que a cada dia, a cada passo, a cada momento, nos anos vindouros, misericórdia de Deus, paz de Cristo, o amor de Deus sejam presentes na vida de vocês, na vida de suas famílias. Eu tinha pensado em iniciar ainda falando um pouquinho de mim, me apresentando. Ontem eu não fiz isso. Eu sei que da outra vez que eu vim aqui, eu o fiz. Mas é sempre bom fazer um pouquinho de propaganda. As pessoas às vezes não nos conhecem. Bem, meu nome é Paulo César Teixeira, sou pastor há alguns anos, formado na turma de 2001 do Seminário Teológico Batista do Norte no Brasil. Se algum dia os irmãos me ouvirem falar que o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil é o melhor seminário de teologia de todo o Brasil, não liguem não, porque todo seminarista diz que o seu seminário é o melhor. Com certeza o meu é o mais antigo, o Seminário Batista mais antigo, mas é um dos melhores seminários nossos, um dos melhores casas de profetas que nós temos. Eu tenho orgulho de ter estudado ali. Nascido na cidade de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Não sou carioca, embora eu saiba que fora do Rio
São Paulo para lá, São Paulo do Rio para cá, todo mundo que nasce naquela região é chamado carioca. Só não é carioca para quem é do Rio. No Rio só é carioca quem nasce na cidade. Eu nasci no estado, sou do sul fluminense, sul do estado do Rio de Janeiro. E tenho 49 anos, casado com a mais bela mulher de Itacoatiara, professora Eliette Teixeira Sampaio e Teixeira, que não pôde estar presente conosco. Nós montamos há algum tempo com o Bombonieri, e em nosso bairro, quando um sai, o outro tem que ficar, até porque sempre recebemos visita, os familiares de Eliette sempre vêm, nunca sabemos quando vai chegar alguém, então sempre tem que ter alguém em casa. Quando um sai, o outro filho, e assim por diante. Mas ela deixou um abraço para os irmãos, enviou um abraço para os irmãos. Eu peço que os irmãos estejam orando por ela. Ela ainda está com um pequeno problema de saúde e a gente tem orado muito por ela. Os irmãos estejam orando. Ela é formada em educação cristã pelo SEC, Seminário de Educação Cristã do Recife, e é uma grande serva de Deus, a pessoa que eu mais admiro na minha vida. É a mulher mais bonita, com todo respeito às demais mulheres aqui presentes. Bem, esse sou eu. Eu estava aqui lembrando alguma coisa e repensando esses 60 anos desta igreja e fazendo uma conta mental, umas anotações mentais. O que o Brasil, o que o mundo viveu nesses 60 anos, não é? 58, os irmãos me ajudem, eu não sou bom em datas, embora goste de história, seja professor de história, não sou bom de datas, nunca fui bom em gravar datas. Meu professor de história, pastor Doricelli, sempre falava, não grave datas, grave o acontecimento. Mas em 58 o Brasil foi campeão mundial, certo? 62 bi, 70 tri, 94 tetra, 2002 penta, 2014 hexa. Isso aí estamos passando a conta. Nós vivemos uma ditadura de mais de 25 anos, aproximadamente 25, 26 anos, de 64 até recentemente. Vimos a eleição do primeiro presidente negro da história do mundo e da história do país mais poderoso do mundo. Vimos a reeleição desse mesmo presidente. Elegemos uma mulher. Quanta coisa nós vimos ao longo desses anos. Quanta coisa a igreja de Cristo, chamada Sião, aqui em Manaus, viu. Nações desapareceram nesse período, não é verdade? Havia duas Alemanhas, hoje existe só uma. E nações surgiram. Havia uma união das repúblicas socialistas soviéticas, e hoje é uma infinidade, uma miríade de novos países, pequenos países, Estônia, Letônia, Lituânia, alguns nomes que a gente não consegue pronunciar nem com a maior boa vontade do mundo, Kirguistão, Azerbaijão, e assim por diante. Vimos o maior, ou mais terrível atentado terrorista da história dos Estados Unidos. Eu lembro que nesse dia eu estava no seminário, eu estava no seminário, tinha ido para o Colégio Batista, que é contíguo ao Seminário do Norte. Estava indo trabalhar, eu trabalhava na área de disciplina com as crianças do ensino fundamental. Passei pela área de reprografia, onde os professores faziam a inversão das provas, e estavam todos vidrados na TV, e eu nem me liguei que estavam vidrados na TV. Eu tinha ido pegar algumas provas para entregar ao professor. Peguei as provas, saí, entreguei para o professor e fiquei, e está todo mundo aqui de jeito. Voltei lá e eles estavam reprisando, estavam mostrando os aviões sendo jogados contra os Torres Gêmeas, o World Trade Center ali em Nova York. Mas nós vimos muitas coisas, mas uma coisa ninguém viu.
Deus falhando em uma de suas promessas. A Bíblia nos afirma categoricamente que Deus não falha em suas promessas. Que Deus não falha, que Deus cumpre aquilo que Ele diz. Muitas pessoas esperavam a volta de Cristo antes desses 60 anos. A verdade é que desde o primeiro século, desde a morte de Cristo, muitos já esperavam a volta de Cristo para aquela época. O próprio Paulo tinha essa expectativa. Ontem nós falamos sobre expectativas. Paulo tinha expectativa de que Jesus voltaria ainda no seu período de vida. Mas diferente de alguns que aproveitavam dessa expectativa, paravam de fazer tudo o que tinham que fazer no seu dia a dia e viviam acomodados, Paulo repreende e fala: não, vamos continuar trabalhando, vamos continuar lidando, vamos continuar proclamando a mensagem. Até porque, quando Cristo voltar, independente das propostas, dos projetos, das ideias sobre o Apocalipse, independente de qualquer pensamento humano, quando Cristo voltar, eu quero que Ele me encontre trabalhando na sua obra, fazendo a tua vontade. E Paulo falava isso claramente. Pois bem, Jesus não voltou no período da vida de Paulo, e Paulo não se sentiu diminuído por isso. Eu fico observando algumas pessoas que ficam pensando, ficam implorando: Jesus, volta, e se não voltar agora, eu não quero mais. E daí se não voltar em mais 60 anos? O que importa é que nós estamos aqui fazendo a obra do Pai, e quando Ele voltar, e o tempo dele voltar, não cabe a nenhum de nós prever, julgar ou determinar. É Ele, única e exclusivamente Ele, que irá determinar o tempo do seu retorno. Poderá ser amanhã, poderá ser ainda hoje, mas poderá ser daqui a 100 anos. Se não for esse ano, espero que eu possa ver o Corinthians novamente sendo campeão da Libertadores da América. Não importa. O que importa é que enquanto Deus me permitir, nós estaremos aqui, obedecendo a vontade de Deus, sendo luz. Aliás, o tema da nossa mensagem desta noite é justamente isso: seja luz, trate de brilhar. E eu queria compartilhar com os irmãos o Evangelho de Jesus Cristo segundo nos escreveu Levi. Abra sua Bíblia em Levi, capítulo 5, versos 14, 15 e 16. Desculpa, Mateus. Eu esqueço sempre que Levi é outro nome para Mateus. Às vezes nós confundimos, né? Nós batemos tanto numa tecla, é Mateus para cá, Mateus para lá, e esquecemos que Mateus também era chamado de Levi. O Evangelho segundo nos escreveu Mateus, cujo codinome era Levi, capítulo 5, verso 14 a 16. Os irmãos podem permanecer sentados como estão e só acompanhem a leitura. É uma das mais belas declarações de Jesus Cristo. Ele começa essa declaração dizendo: vocês são a luz do mundo. Ora, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia. Vamos usar os irmãos me permitam usar uma palavra mais próxima da nossa. Ninguém acende uma lamparina, lá no Nordeste eles falam muito assim. Ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, para que assim ilumine a todos os que estão na casa.
Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Obrigado, Senhor Deus, pela leitura da sua palavra. Obrigado porque Jesus é a luz do mundo e nós somos a luz do mundo, não porque tenhamos luz própria, mas porque brilhamos com a luz do Teu Filho. Permite, Pai Santo, que sejamos verdadeiros luminares, expulsando as trevas, expulsando a dor, expulsando o sofrimento e fazendo brilhar o Teu nome sobre toda a terra e em cada coração. Nós te oramos no doce e eterno nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, quem nunca havia ouvido este texto da palavra de Deus antes? Eu costumo brincar com esse texto, dizer às vezes terminando o texto, quem nunca ouviu esse texto? Aí algum irmão sempre lê todo, mas o irmão ouviu agora? Não. Quem nunca havia ouvido antes esse texto? Ninguém. É um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. O irmão citou o Salmo 23, e o Salmo 23 é quase que a chave de ouro, principalmente no Antigo Testamento, um dos salmos mais conhecidos na humanidade, não só por cristãos, mas também por não cristãos. E é verdade. E eu tenho um carinho todo especial pelo Salmo 23. Eu aprendi de cor aos 5 anos, aos 9, já como embaixador do rei, relembrei ele, decorei para a apresentação. Com ele eu ganhei o primeiro título de arauto, como embaixador do rei. Outro texto que é muito conhecido, nós encontramos lá em João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, e eu sempre gosto de transportar esse mundo para a minha pessoa. Deus me amou de uma tal maneira que deu o seu Filho único para morrer em meu lugar. E tem esse texto de Mateus capítulo 5, vocês são a luz do mundo. Ele vem acompanhado de uma outra comparação: vocês são o sal da terra. Nós vamos nos ater somente à luz do mundo. Esse texto, ele faz parte de um conjunto de mensagens conhecido como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. O nome vem do subtítulozinho que há em nossas Bíblias, e esse subtítulo não existe nos textos originais, mas o subtítulo vem do fato que Mateus registra que quando Jesus caminhava, uma multidão o seguia, e era interessante observar uma coisa: sempre havia uma multidão seguindo a Jesus. Em todos os relatos da palavra de Deus, nós vamos ver sempre uma multidão seguindo a Jesus. E essa multidão, em determinados momentos, ela era fervorosa. Em outros momentos, ela estava interesseira, doida para pegar um pedacinho de pão, uma lasquinha de tambaqui. Não era tambaqui, era peixinho, mas... Ou era uma multidão que gritava, apedreja, mata, crucifica, solta em Barrabás. Mas sempre havia uma multidão seguindo a Jesus, ávida por milagres. E a gente relembra que hoje em dia continua a mesma coisa: há tantos que buscam Jesus única e exclusivamente por milagres. Alguém publicou no Facebook um quadrinho, uma imagem muito interessante. 2 pessoas, um crente moderno e um crente do primeiro século. E o crente moderno diz assim: quando eu não tinha Jesus, eu tinha um carro. Agora com Jesus eu tenho 2 carros. Com Jesus eu aprendi a conquistar. Aí o cristão do primeiro século diz: antes de conhecer Jesus eu tinha 2 pães. Depois de conhecer Jesus, eu fiquei com um pão.
com Jesus, eu aprendi a repartir. Ainda hoje há uma multidão seguindo a Jesus, ávida por suas palavras, mas mais ávida ainda por seus milagres, por seus sinais e prodígios. E o texto nos diz que havia esta multidão seguindo a Jesus. Jesus para ensinar-nos e sobe a uma elevação, um pequeno morrinho, um monte, uma elevação próxima a um dos lados. E daí vem o nome Sermão da Montanha. Esse sermão também é um dos mais revolucionários de todos os sermões que encontramos na palavra de Deus, que encontramos nos evangelhos. O mundo como um todo, o mundo conhecido, pelo menos o mundo conhecido da área ocidental, estava sob o domínio romano, inclusive a Palestina, inclusive a Judéia. A Judéia e a Palestina viviam um caos profundo. E é neste quadro que Jesus começa a dizer para os seus discípulos: vocês são a luz do mundo. O que a Palestina e a Judéia do ano 30 depois de Cristo diferem do Brasil que nós vivemos hoje? Tecnologia? Com certeza. Aspectos físicos, geográficos? Sim. Mas socialmente, emocionalmente falando, vivemos o mesmo caos que os judeus daquele primeiro século viviam. Vivemos as mesmas trevas. Caos em nossas famílias, caos em nossos relacionamentos. Se a gente acompanha as notícias, a cada dia tem uma notícia que mais nos choca. E quando pensamos que já vimos de tudo, uma nova notícia nos choca. E assim por diante. Tudo isso é fruto, a grande raiz negra disso tudo é o caos em que vivemos. Caos social, caos das instituições. O Código Penal é um código que vigora no Brasil, ainda é um código antigo. Mas eu acredito que mesmo que estabelecêssemos um novo Código Penal, moderníssimo, de último, top de linha, vamos falar assim uma linguagem técnica, né, Marcelo? Mesmo que estabelecêssemos agora um Código Penal top de linha, amanhã isso estaria defasado. Vivemos esse tipo de caos. E pior, vivemos ainda no caos espiritual. Há tanta confusão, principalmente no que se refere à questão espiritual das pessoas. Os irmãos lembram quando ontem eu citei Paulo em sua carta a Timóteo, e Paulo fala: olha, quando vai chegar o tempo que as pessoas vão procurar mestres que falem aquilo que lhes agrada. E como isso é uma realidade hoje em dia? Eu lembro que eu pastorei uma igreja e nós temos alguns princípios. Eu sou bem claro. Eu vim ouvindo uma igreja batista, e as igrejas do Rio, por exemplo, têm assim uma resistência muito grande a certas práticas que às vezes encontramos aqui no Amazonas. E eu tento, às vezes, eu procuro compreender. Mas uma vez chegou um casal em nossa igreja, e era um casal muito amoroso, e eles queriam ofertar um celular para a obra missionária. Bem, mas não queremos fazer,
não sei, eu posso até ofender algum irmão aqui, o irmão perdoe se o pensamento é diferente, né? O meu pensamento é esse. Eles queriam fazer um bingo com aquele celular. Irmãos podem achar normal, né? Eu aprendi desde a infância que é complicado você fazer essas coisas, principalmente em relação às coisas de Deus. E eu vou pensando com eles, melhor não, vamos fazer o seguinte, o irmão, vamos procurar uma outra maneira de fazer dinheiro com esse celular. O irmão pode vender, o irmão pode fazer alguma coisa e depois doa o dinheiro. Tá certo. Na igreja que nós viemos, aí eles falaram para ele, eles aceitaram a minha palavra. Na igreja que de onde nós viemos, nós aprendemos a obedecer ao pastor. Ser pastor e ter membros assim, não é nunca. Nunca mais eles apareceram na igreja. Porque ele foi o último domingo que eles apareceram. As pessoas buscam mestres que lhes falem aquilo que lhes agrada. Isso é caos religioso. Se eu estou em uma igreja e de repente o pastor pisa no meu calo, às vezes até sem querer, né? Eu vou sair dessa igreja. Eu vou para onde não vou pisar no meu calo. Na minha igreja em Barra Mansa aconteceu um caso desse. O pobre do pastor estava falando sobre pessoas que iludem a justiça e mesmo não precisando, ficam encostados no INSS, recebendo e trabalhando por fora. Mal ele sabia que tinha um membro da igreja, um líder da igreja que fazia assim. E o mundo quase veio abaixo por causa disso. Mas nós somos assim. Esse é o caos religioso que vivemos. As pessoas ouvem falar de mestres que se dizem Cristo, que se dizem enviados de Deus. Lembrarás que eu sou Deus, deixarás te levar.
vida sem irmãos e irmãs, sem amigos que como amor Jesus mudaram meu coração. Quando sem destino algum eu caminhava para o fim, eles estenderam sua mão para mim. Eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãs, sem a igreja de Cristo estar presente e viva ao meu redor. A comunhão, a oração que nos une ao Senhor trazem-me alegria e mais vontade de viver. Se a cada dia desse amor nos unimos mais e mais, nós podemos nosso mundo transformar. Pequeninos como eu, assim possam cantar. Eu não sei o que seria sem irmãos e irmãs. Eu não sei o que seria sem a vida, sem irmãos e irmãs, sem a igreja de Cristo está presente e viva ao meu redor. A comunhão, a oração que nos une ao Senhor trazem-me alegria e mais vontade de viver. Se a cada dia desse amor nos unimos mais e mais, nós podemos nosso mundo transformar. Pequeninos como eu, assim possam cantar. Eu não sei o que seria sem irmãos e irmãs. Se a cada dia desse amor nos unimos mais e mais, nós podemos nosso mundo transformar. Pequeninos como eu, assim possam cantar. Eu não sei o que seria sem irmãos e irmãs. Eu não sei o que seria sem irmãos e irmãs. Eu não sei o que seria sem irmãos e irmãs. Eu não sei o que seria sem irmãos e irmãs. Eu louvo a Deus pela vida da existência da Igreja Batista Sião, porque ganhei uma grande família. Eu faço parte da maior família do mundo. Nós fazemos parte da maior família do mundo, né, irmãos? Deus seja louvado pelo da sua santidade. Nós iremos assistir. Quem veio ontem vai assistir de novo. Quem não veio vai assistir pela primeira vez. Vamos assistir hoje. Pequeno vídeo histórico do laboratório do Marcelo. Em média uns 3 a 5 minutos. E após teremos a leitura bíblica. O irmão já quiser ir adiantando, está no Salmo 23.
medida que aquele filme passava, ele via uma praia de dor, de tristeza, de luto, as decepções e as alegrias. E ele reparou que à medida que aquele filme passava, ele via uma praia e ele percebia que havia dois pares de pegadas. E ele sabia no seu íntimo que um par de pegadas era dele, o outro par era de Jesus. E ele continuou sonhando. E nos momentos em que a dor era mais intensa na sua vida, ele percebia que só havia um par de pegadas. Quando o clima amenizava, voltavam os dois pares. O clima apertava, a dor apertava, sumia um par, ficava só um par. E ele começou a falar com Deus: mas Senhor, o Senhor falou que estaria comigo em todos os momentos. O Senhor não me abandonaria, o Senhor nunca me deixaria. Como é que pode, Senhor, se nos momentos mais terríveis da minha vida só eu caminhava, só havia o meu par de pegadas? E ele ouviu uma voz no ouvido dele, no coração dele, falando: meu filho, eu lhe prometi que estaria sempre contigo, que nunca falharia contigo, nunca te abandonaria e nunca te abandonei. Aqueles momentos de dor mais intensa, quando havia somente um par de pegadas, eram os meus pés de caminhada. É assim que Deus age. É assim que Cristo age. Às vezes nós pensamos que essas passageiras tribulações são terríveis. Eu fico pensando o que estava reservado para mim se eu não tivesse visto. Quero nem saber, melhor nem saber. Deus te ama. Aí Ele te ama com um amor tão grande, que não hesitou em mandar seu filho morrer na cruz por você. Aceita Jesus. Não concilie o sono. Não descanse a cabeça no seu travesseiro nesta noite, sem antes entregar o seu coração a Jesus. Se você tiver alguma dúvida, converse com este culto de ação de graça. Eu vou passar a palavra ao pastor Paulo Sérgio, onde ao mesmo tempo quero externar meu agradecimento ao irmão por ter aceito o convite. A ausência do pastor tem suprido aqui este momento para conosco. Quero agradecer também a presença do pastor Valcimar Guzmão, lá da congregação Regular Batista Eliel, tá, irmãos? Obrigado pela presença dos irmãos. Quero dizer aos irmãos que, por favor, com exceção das crianças, que a gente sabe que é mais complicado, mas possamos permanecer todos quietos no nosso lugar aí. Toda reverência é pouca para o nosso Deus. Com a palavra do pastor Paulo Sérgio. Boa noite, amados. Que a graça e a paz de Cristo esteja no coração de cada um. Eu não sei porque o irmão Clodomir está me agradecendo tanto. Na verdade, eu não sei. Sinceramente, não sei. Desde que eles contactou comigo durante a semana, o pastor já tinha falado, já tínhamos conversado, confirmado, o irmão Clodomir somente confirmou, ele fez o último contato para confirmar. Ele está sempre agradecendo, mas o privilégio é meu. Eu que deveria estar agradecendo. A honra e o privilégio de estar com os irmãos. É mesmo muito bom estar aqui novamente. E ainda mais uma data tão bonita. 60 anos. Os irmãos repararam algumas coisas, uma coisa interessante naquele vídeo. Eu vou pedir ao Marcelo, eu estou perdendo até o nome, pessoal. Marcelo, é o nome do meu irmão caçula. Pedi ao Marcelo depois passar para o meu pendrive esse vídeo. Mas uma coisa me chamou a atenção naquele vídeo. Havia, em todos os anos, quase todas as fotos, sempre havia crianças. E está aí um segredo de uma igreja que permanece firme, ativa, durante 60 anos, e tem expectativa. Daqui a pouco nós vamos falar sobre expectativas. Tem expectativa de mais 60 anos de vida, de vitórias, mais 60, mais 120 e assim por diante. Crianças.
E não só crianças, jovens, adolescentes, juniores. Estava vendo um rapazinho ali, ele estava imitando o baterista. Olha, o futuro discípulo do baterista vai aprender música, vai ser o baterista, vai substituir. Porque todos nós passamos, em algum momento das nossas vidas, todos nós passamos. Graças a Deus ninguém é eterno. Por exemplo, se eu fosse eterno, minha esposa ia aguentar a chatice do Paulo, que é pela eternidade. Graças a Deus que não sou eterno. Ninguém é eterno, todos nós passamos. A nós compete a tarefa de fazer o melhor possível em nossa vida e treinar aqueles que irão nos substituir, seja no ministério, seja no trabalho da igreja, seja no trabalho secular e assim por diante. Uma família não é assim? Os pais trabalham, os filhos preparam os filhos para seguirem adiante. E o ideal de um pai, o ideal de uma mãe é ver o seu filho melhor, cada vez melhor, alcançando lugares onde eles não alcançaram. E assim é a característica de uma igreja vitoriosa. É uma igreja que cresce, que privilegia seus jovens, suas crianças, sem perder alguma dessas características essenciais de uma igreja de Cristo. Nós vamos ver mensagem. Eu estive refletindo sobre algumas coisas e tem uma mensagem que sempre me chamou muita atenção, é sobre a história da igreja primitiva, a história da igreja de Cristo, no primeiro século depois de Cristo. E quando eu penso nela, eu sempre penso sobre as expectativas de Deus para aquela igreja. E por consequência, como nós estamos no pleno século XXI, não estamos mais no século I, eu penso nas expectativas da igreja, de Deus para a igreja de Cristo agora. E é sobre isso que eu gostaria de falar, as expectativas de Deus. Nós vamos ao texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. João Marcelo aqui. Eu tenho meu texto aqui, mas às vezes os irmãos se reparam que eu estou usando óculos, eu gosto de dizer que vamos acompanhar. Se os irmãos puderem se colocar em pé, nós vamos acompanhar as expectativas de Deus. Atos, capítulo 2, dos versos 40 a 47. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E eles se dedicavam no ensino da doutrina dos apóstolos, e a comunhão, e ao partir do pão e as orações, e todos estavam cheios do temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, e os que criam mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pelos exemplos maravilhosos que a tua igreja, lá naquele distante primeiro século, nos deixou, e que pela instrumentalidade do teu servo Lucas ressoa até hoje em nossos ouvidos. Podemos aprender com
Agora, Senhor, nos capacita a ouvir a Tua voz. E assim, ó Pai Santo, atendermos as Suas expectativas. Queremos cada vez mais entregar a nossa vida nas Tuas mãos. Nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode acertar, irmãos. Antes que a gente passe ali para o outro slide, na verdade, todos nós temos expectativas. E existem expectativas para todos os gostos e todas as idades. Existem expectativas que são da coletividade. O Brasil, por exemplo, tem expectativas até hoje. Agora em julho, irá se iniciar a Copa das Confederações, e eu creio que seja uma expectativa muito grande do brasileiro e até de muitos cristãos sinceros que a seleção do Filipão se dê bem. É uma expectativa. Eu tenho acompanhado algumas notícias pelos telejornais, os irmãos também têm acompanhado, e eu creio que alguma expectativa muito forte hoje no Rio de Janeiro é que o preço do tomate caia. Aqui é o preço da farinha, né? Farinha, R$ 11 o quilo. Expectativas. Deus tem expectativas também. Deus tem expectativas, por exemplo, quanto àquele que ainda não entregou o seu coração a Cristo. E se há alguém aqui que ainda não fez uma decisão de seguir a Cristo, a expectativa de Deus para você, meu amado, é que você tenha esse encontro maravilhoso com Cristo. É um encontro que não poderá ser comparado a nenhum outro encontro que você possa ter no futuro. Um encontro que irá não mudar, mas transformar todo o seu ser. Os testemunhas disso estão aqui à sua frente. E outras testemunhas ao longo desses 60 anos passaram por aqui e podem testemunhar para você. Um encontro com Cristo é um encontro sem igual. Se você frequenta a igreja, se você está aprendendo, mas ainda você não tomou aquela decisão crucial de se filiar à igreja de Cristo, de passar pelo batismo ou de se tornar membro do corpo de Cristo, eu creio sinceramente, meu amado, que a expectativa de Deus é para que você tome essa decisão o mais breve possível, e que, tomando essa decisão, você possa cerrar fileiras com o povo de Deus. Porque não se enganem, meus amados, nós vivemos tempos tumultuados. Não sou profeta no sentido de adivinhar o futuro, sou profeta no sentido de pregar a palavra de Deus. Mas eu posso arriscar dizer aos irmãos, aos amados que aqui estão presentes, que talvez um tempo muito breve, vocês estariam vivos para isso. Nós viveremos tempos de perseguição neste nosso Brasil tão tolerante ao Evangelho. O que me leva a afirmar isso, a palavra de Deus diz assim, os sinais do tempo. Nós vemos hoje em dia pessoas rejeitando o Evangelho e de modo terrível, zombando do Evangelho, se achando ainda os melhores. Vemos pessoas buscando claramente destruir a grande célula, a célula máter da família, né? A célula máter da sociedade, que é a família. Pessoas, líderes em nossa sociedade, dizendo que família é algo ultrapassado, que o Evangelho de Jesus Cristo é algo ultrapassado. Tomem cuidado, viveremos dias em que a perseguição chegar a bater às nossas portas. Então, se você ainda não cerrou fileiras, venha cerrar, venha juntar-se ao exército de Deus. Essa é a expectativa de Deus para você. Mas o que é expectativa? Expectativa é isso. É uma possibilidade, é uma probabilidade,
uma esperança, é aquilo que aguardamos. Às vezes com mais ansiedade, às vezes com menos ansiedade. Eu estou vendo tantas jovens aqui, tenho certeza que muitas delas têm a expectativa de conseguir o príncipe encantado, não o príncipe encanado, né? Nem aquele príncipe encantado que ao beijar vira sábio. Talvez fosse melhor o príncipe, o sábio que ao beijar vira um príncipe. Os rapazes também têm a expectativa de encontrar aquela menina perfeita, aquela moça nota 10. Para cada um de vocês, um conselho: orem muito, peçam a orientação de Deus e vão à luta. Mas vocês têm essas expectativas, e é verdade, todos nós temos expectativas. E ao estudarmos o perfil da igreja primitiva, nós vamos aprender coisas que muitas vezes nos fogem do pensamento na ordem, mas que mostram que aquela igreja, com todas as dificuldades, com todos os problemas, e aqui vale a pena frisar uma coisa: não são os problemas, não são as dificuldades que nos afastam de Deus. Muitas vezes é o contrário, é a dificuldade que nos aproxima de Deus. Muitas vezes o que nos afasta de Deus, na verdade, é a nossa teimosia em não querer obedecer à sua vontade. Aquela igreja, a igreja ali em Jerusalém, assim como outras igrejas daquele primeiro século, tinham seus problemas, tinham suas dificuldades, mas elas atendiam às expectativas de Deus. Vamos observar o perfil delas. Primeiro, ela perseverava, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, vivia em comunhão uns com os outros, oravam juntos, eram reverentes, celebravam a ceia do Senhor, ou seja, o texto diz que partiam o pão, e alguns estudiosos vêm aqui e dizem que possivelmente isso acontecia todos os dias. Então era uma comunhão permanente. Os apóstolos realizavam sinais e prodígios. Aquela igreja adorava a Deus constantemente no templo e nas casas. E por causa do seu modo de vida, do seu modelo de vida, a igreja passou a ser bem aceita, com simpatia pela população, e perseveraram em testemunho todos os dias. E isso se concretizava, isso resultava em conversões, novas conversões, sempre. Esse é o perfil da igreja de Cristo, esse é o perfil da igreja de Deus, da igreja primitiva, aquela igreja que, com todas as dificuldades, como eu já falei, irmãos, os irmãos lembrem do texto bíblico. Ali, por exemplo, havia judaizantes, pessoas que depois foram se espalhando pelas demais igrejas que iam surgindo nas cidades, dizendo: olha, para você ser de Cristo, você tem que seguir a lei de Moisés. E Paulo foi duro com eles. Mas mesmo com todas essas dificuldades, aquela igreja, ela atendia às expectativas de Deus. E estudando essa igreja, nós aprendemos algumas coisas. As expectativas de Deus para nós, igreja de Cristo, hoje. E a primeira grande expectativa de Deus para com os irmãos, para conosco, igreja de Cristo, é que esta igreja cresça rumo na direção de cima. Isso nós chamamos de adoração. Então, que a igreja cresça para cima, através da adoração. E quando falamos em adoração, nós logo pensamos na música. E é verdade. A música é o grande catalisador da nossa adoração. Mas é importante frisar que a adoração não é só música. Tudo aquilo que fazemos para Deus é adoração.
Hoje eu estava vindo, fui à tarde, fui comprar pão na padaria, atravessei a avenida de São Jorge, entrei por um beco que vai dar próximo da minha casa, e ao entrar pelo beco, tinha uma senhora, uma mendiga, com problemas mentais, fuçando, né? Desculpe o termo, né? Mexendo no lixo, não sei se procurando alguma coisa para comer. E eu tirei um pão e entreguei para ela, e falei: olha, senhora. Ela recebeu aquele pão, eu acho que ela nem comeu. O que eu quero dizer é que tudo aquilo que fazemos para a glória de Deus é adoração. E a palavra de Deus diz que quando nós atendemos, quando nós procuramos ser bons uns para com os outros, para com o nosso próximo, seja ele quem for, isso redunda em adoração. Preguei em uma igreja uma vez, aliás, eu era um seminarista de uma igreja e estávamos estudando na escola bíblica dominical, e justamente as características, as virtudes de Deus, e o tema era justamente o amor de Deus. É um tema maravilhoso. A Bíblia diz que Deus, irmãos, Deus é amor, não é? O que isso nos afeta? Ora, se Deus é amor, eu preciso amar a Deus, e eu preciso amar o meu próximo, porque amai-vos uns aos outros, assim como Deus vos amou. Eu não sei se alguém aqui é como eu nasci dentro de um lar cristão, à exceção do meu pai, minha mãe, minha avó eram cristãos, batistas, eu posso dizer, então praticamente nasci dentro de uma igreja batista. Mas há muitos que não nasceram na igreja batista. Há muitos que foram tirados da lama do pecado. Tenho um amigo, colega hoje, pastor, lá no Rio de Janeiro, o pastor César Tomé, pastoreando a nova igreja batista memorial. E o César Tomé tem uma história de vida fascinante. Ele era traficante de drogas. E nós trabalhamos com aquele jovem, não fomos um instrumento de Deus para levar o evangelho para ele, porque outros foram, né? Alguns irmãos da nossa igreja moravam próximos à casa dele e falaram de Cristo para ele. E aquele jovem aceitou, e nós orávamos com ele, trabalhávamos com ele, ajudamos o discipulado daquele moço. E hoje ele é um pastor, hoje ele é um servo de Deus. Mas ele foi tirado da lama do pecado. E eu estava numa igreja no interior de Pernambuco, estudando sobre o amor de Deus, e quando chegou nesse tema, eu falei: irmãos, a palavra de Deus nos diz: amem-se uns aos outros, assim como Deus nos amou primeiro. O que isso implica para nós? Eu preciso amar aquele irmão, eu preciso amar a todas as pessoas da mesma maneira que Deus me amou. E eu senti, quando eu falei isso, que o clima ficou tenso. De repente uma senhora idosa, irmã, macho, seminarista, eu devo amar aquela vizinha, aquela minha vizinha que vive falando mal de mim? Nunca. A Bíblia diz uma coisa: eu não posso. A causa de muitas igrejas perderem aquele primeiro amor é porque tem deixado de adorar a Deus, tem adorado a si mesmos. Quando falamos em adoração, nós lembramos que a adoração pode acontecer de duas maneiras, ou tem dois agentes: o adorador e o adorado. O adorado é Deus, o adorador somos nós. Nós nunca poderemos tomar o lugar de Deus
Ser humano nenhum pode ser alvo da nossa adoração. Lamentavelmente, o que tem acontecido nesse último século é que pessoas têm gostado tanto do papel de adoradores, de adorar, que outros começam a adorar a pessoa e não o verdadeiro Deus. Pessoas têm perdido o senso de direção no que diz adoração e têm centrado a sua adoração nos métodos, nas pessoas, nos instrumentos. Hoje eu estava ouvindo uma música na internet e em determinado momento a cantora, não lembro que música é, não lembro quem é a cantora, sinceramente. Não é normalmente o tipo de música que eu ouço. Normalmente eu gosto de ouvir Vencedores por Cristo, como eu já falei do nosso irmão aqui outra vez. Mas no dia tinha saído, minha esposa colocou essa música, uma música cristã muito bonita, por sinal. E em determinado momento a cantora diz: olha, vamos adorar a Deus porque Ele precisa da nossa adoração. Deus não precisa da nossa adoração. Somos nós que precisamos dele. Somos nós que precisamos adorá-lo. A adoração deve ser centrada na pessoa de Deus. Tanto a minha adoração enquanto indivíduo. E aqui nós aprendemos outra coisa. A adoração tanto pode ser minha, particular, pessoal, íntima, como pode ser em comunidade. Isso que nós estamos fazendo agora, em igreja. Igreja reunida, adorando ao Senhor Todo-Poderoso. Tanto a minha adoração pessoal, particular, íntima, quanto a adoração da igreja deve estar focada, única e exclusivamente, na pessoa do nosso Deus. Então, meus amados, Deus tem essa expectativa para convosco. Cresçam para cima, em rumo a uma adoração agradável a Deus. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A segunda grande expectativa de Deus para com a igreja de Cristo é que esta igreja cresça para baixo, através da doutrina. Crescer para baixo. Eu falei crescer para cima, e agora esse pastor está falando crescer para baixo. Será que ele está se confundindo? Não. A igreja de Cristo precisa crescer para baixo, ou seja, criar raízes, estabelecer raízes profundas, sólidas. Relembrando o texto de Atos dos Apóstolos, no verso 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por que na doutrina dos apóstolos? Porque desde o início, desde os primórdios da igreja, os apóstolos foram vistos como os guardiões dos ensinos de Cristo. Por que isso? Por causa da sua convivência física com Jesus. É por isso que isso é um dos motivos que hoje eu tenho dificuldade em aceitar o título de apóstolo para certas pessoas. Porque apóstolo hoje não conviveu com Cristo naquela época. Não existe, depois do primeiro século, não existe nenhum precedente para chamar um cristão, um líder cristão de apóstolo. Alguns chamaram a si mesmos de profetas. O líder da igreja romana tem o título de vigário de Cristo. Assim, nós temos alguns apóstolos, mas foram títulos que foram dados pós-mortem, ou seja, após a morte, e títulos simplesmente de honra, de respeito,
Eurico Nelson, o apóstolo da Amazônia, e outros, outros missionários, missionário apóstolo da China, o apóstolo dos pés sangrentos. Eu não vou pronunciar o nome dele porque é um nome indiano, mas foi um grande missionário de Cristo que viveu no século XIX e que pregava o Evangelho caminhando por toda a grande distância, por todo aquele grande país que é a Índia, sofrendo perseguições, sofrendo tortura, mas nunca abandonou o Evangelho, nunca negou o seu mérito, recebeu o título honroso depois de sua morte de apóstolo dos pés sangrentos. Mas são títulos que são dados por amor. Agora, apóstolo Paulo César Teixeira, sei não, pega bem também. A igreja precisa crescer para baixo através da doutrina. A falta de doutrina tem sido a causa de muitas igrejas se desviarem do rumo dos rumos estabelecidos por Deus. Igrejas que estabelecem para si mesmos doutrinas segundo a sua própria vontade, para agradar este ou aquele. Isso não é da vontade de Deus, isso não é agradável a Deus. Eu quero lembrar 2 textos para os irmãos, e fazem parte, esses 2 textos fazem parte da correspondência de um apóstolo, um verdadeiro apóstolo, Paulo, a um jovem pastor, seu discípulo, Timóteo. Lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versos 1 e 2, Paulo diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. E já na segunda carta, do mesmo apóstolo para Timóteo, capítulo 4, verso 2 a 5, Paulo acrescenta, torna a profecia ainda mais urgente. Ele diz assim: olha, Timóteo, pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver a oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Corrija, repreenda seu povo quando eles precisarem. É interessante, desculpa abrir um parênteses aqui. É interessante que hoje em dia, infelizmente, muitas igrejas não gostam de ser repreendidas, não gostam de ser exortadas. Mas é bíblico. Corrija, repreenda o seu povo quando eles precisarem. Estimule-os a fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando-os pacientemente com a palavra de Deus. Porque chegará uma época quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente suas próprias ideias desorientadas. Agora me digam, irmãos, se no nosso tempo isso não tem sido cumprido. Como nós temos visto pessoas que às vezes adentram em nossas igrejas, em nossos locais de culto, e dizem: eu quero Cristo. E quando se apresenta a Cristo, mas eu não quero que Ele toque na minha ferida, eu não quero que Ele pise no meu calo, eu não quero que Ele fale do meu pecado. A igreja de Cristo precisa estar preparada. Irmãos, nós estamos sofrendo ataques de todos os lados. Um determinado deputado, há algum tempo atrás, chamou a todos nós de preguiçosos e bandidos e disse que seria muito bom ter uma revolução armada para
nos exterminar. Não é necessário isso, não. Infelizmente, muitos ditos líderes cristãos estão trabalhando de dentro, golpeando a igreja de Cristo. Há líderes que fazem de suas igrejas verdadeiras festas doutrinárias, sem uma base sólida e sequer uma base na palavra de Deus. Pegam a palavra de Deus e a deturpam ao seu bel prazer, ou se acomodam ao padrão deste mundo. Os irmãos lembram quando Paulo aconselha aos Romanos, lá no capítulo 12, versos 1 e 2? No verso 2 ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Paulo diz claramente àquela igreja: olha, não fiquem parecidos com o mundo, mas também não fiquem para trás. Transformem-se, não se amoldem, não tomem o molde do mundo. Eu estava pregando uma vez em Itacoatiara, aliás, fazendo estudos, né? Eu fui professor durante algum tempo no curso de médio de teologia no interior, e eu sempre ia dar aula em Itacoatiara. Eu cheguei um dia em Itacoatiara e uma irmã da igreja, a primeira igreja batista de Itacoatiara, eles têm muita consideração por mim, eu também tenho um carinho enorme com eles. Uma irmã se virou para mim durante o jantar: pastor, eu passei em frente de uma determinada igreja evangélica e adivinha o que estava acontecendo lá? Não tem como adivinhar. O que estava acontecendo? Estava acontecendo o Halloween de Cristo. Jovens com fantasias de caveira, com fantasias de vampiro, luzes brilhantes, luz negra, e os jovens, a igreja estava lá no Halloween de Cristo. Sinal dos tempos. As pessoas constroem para si mesmas igrejas, doutrinas que lhes agradam, mas que não atendem à verdade de Cristo, a verdade de Deus. Como combater isso? Estude a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, mas mais do que ler, coloque-a em prática diariamente. Viva a palavra. Porque somente vivendo a palavra é que nós podemos realmente entender. Algumas pessoas estudam e tentam deturpá-la. Eu conheci um homem, conheci uma família que eu era discipulador de duas jovens dessa família, duas adolescentes que aceitaram a Cristo, e eu conheci o pai delas. Pessoa fantástica. Conheci a Bíblia como ninguém. Mais até do que muitos cristãos, mais até do que eu naquela época, fazem bem quase 10 anos, ou um pouco mais. Eu um dia conversando com a mãe dessas jovens, com a esposa desse senhor, ela virou-se para mim: olha, Paulo, meu marido conhece bem a Bíblia, e ele é muito educado, muito bom quando está sóbrio, porque quando bebe, ele sai dando suco em todo mundo. Mas o homem conhece a Bíblia, mas não vive. Viva a palavra de Deus. Cresça, igreja de Cristo, para baixo, criando raiz na sã doutrina. A igreja precisa crescer para cima, isso só vai crescer, e isso significa adoração. Ela precisa crescer para baixo, ou seja, estabelecer doutrina. E a terceira grande expectativa de Deus: Deus espera que esta igreja cresça para dentro, através da comunhão. Talvez um dos salmos mais bonitos que nós encontramos na palavra de Deus
Eu particularmente eu tenho um amor muito grande pelo Salmo 23. Foi o primeiro texto, o primeiro salmo completo da Bíblia que eu aprendi de cor, ainda para ser embaixador. Mas o salmo que fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que afirmação do salmista! A igreja de Cristo não é essas paredes, não são esses bancos. A igreja de Cristo são vocês. E é bom que vocês vivam em comunhão. Até porque, meus amados, a igreja de Cristo não é um clube social onde a gente vem somente aos domingos ou em ocasiões especiais, nos encontramos, nos cumprimentamos e vamos embora para as nossas residências. Talvez, pelo correr dos tempos modernos, isso possa até acontecer em muitos lugares, mas não é o ideal. A igreja de Cristo é o povo de Deus, e o povo de Deus precisa viver em comunhão, precisa estar em constante comunhão. E eu posso estar em constante comunhão com meu irmão, mesmo que eu não esteja na presença dele. Sabe, irmãos, perdemos um pouco disso. É o tempo moderno, eu reconheço, mas perdemos um pouco daquilo gostoso de abraçar o irmão, de passar um tempo conversando com ele. Eu lembro que eu estive em uma igreja que tudo era cronometrado. É bom, o culto sai direitinho, ordenado. Aí ele chegava o irmão, 7 horas, só para dar um exemplo, começava o culto, 7h05 tinha que terminar o pós-lúdio, no máximo 7h05, o prelúdio, 7h25 terminava toda a primeira parte até o período de cânticos, né? De 7h25 a 7h35 o período de dedicação de dízimo e ofertas, 7h40 até, e assim por diante. No último minuto, oração final, pós-lúdio e adeus. Tudo cronometrado na vida daquela pessoa, na vida daquela igreja. Não havia tempo para se trocar ideias, não havia tempo para se confraternizar, para perguntar: meu irmão, como você está? Como tem sido a sua semana? O que você tem passado? Eu lembro que uma vez eu fiz um desafio na minha igreja: passe um tempo com o seu irmão, converse com ele, experimente hoje após o culto perguntar para ele. Aí alguém fala: pastor, eu vou poder perguntar, mas o camarada está sorrindo tanto, pergunte. Aí terminou o culto, aquele irmão foi no outro: irmão, como é que você está? Deve estar tudo bem, né? Meu irmão está sorrindo sempre. Ele olhou assim, eu estava junto, né? Posso dizer isso? Ele olhou assim: bem, minha esposa está com câncer, os meus filhos estão sozinhos em casa, meu filho mais velho não quer mais ir à igreja, eu estou desempregado. Depois aquele irmão fez a pergunta dele, mas pastor, ele sorria tanto. Às vezes o irmão está do nosso lado e não sabemos o que se passa com ele. Às vezes temos a solução de um problema para determinado irmão e nós não agimos. Perdemos o sentido de coinonia, perdemos o sentido de comunhão. É vontade de Deus que a igreja cresça para dentro, através da comunhão. A carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 1 e 2, ela diz assim: seja constante o amor fraternal, e não se esqueça da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Pastor Valcimar, me irmã daqui do Amazonas mesmo? Muito bem. Eu sou do estado do Rio de Janeiro, interior. Sabe como é que pastor é conhecido lá? Cemitério de Franco. Pastor, principalmente o estômago do pastor, é conhecido cemitério de Franco. Sabe por quê? Aos domingos, o pastor era convidado. Toda igreja, né? Sempre, a igreja às vezes brigava
para convidar o pastor para almoçar na sua casa, principalmente nos domingos. Né? E como o almoço mais rápido, principalmente no domingo, de uma família cristã. É frango, o pessoal logo dizia que o estômago do pastor era cemitério de frango. Às vezes nem gostava tanto de frango assim, mas eu lembro que uma vez meu primeiro serviço depois que eu saí do exército. Comecei a trabalhar, logo depois que eu saí do exército, comecei a trabalhar. Primeiro salário, pensei, vou convidar o pastor e a família para comer uma pizza. Aí falei com a filha mais velha, Ana Paula, que hoje é casada com o pastor. Ana Paula, vamos combinar o seguinte: eu vou convidar você, vou contar seu pai, toda a sua família, nós vamos comer uma pizza. Vai ser o meu primeiro salário. Aí tinha uma irmã que ouviu essa história, ouviu a nossa conversa. Sabe o que a irmã fez? Foi na frente e convidou. No dia que eu ia convidar, quando eu percebi, o pastor já tinha se convidado para comer uma pizza, já estava tudo marcado. Poxa, sabe uma coisa que eu comi a pizza sozinho? Fui sozinho. Mas, meus irmãos, nós não podemos perder o sentido de comunhão, o sentido de coinonia, o sentido de amor fraternal. Deus sabe quanto precisamos uns dos outros. E às vezes está tudo bem, realmente, família está bem, saúde está bem, mas a gente sofre tanto bombardeio nesta vida, não é verdade? E não temos com quem desabafar. Desabafar com quem não conhece o Evangelho é difícil. A igreja precisa crescer para dentro, amados. A igreja precisa crescer para cima, pela adoração, precisa crescer para baixo, doutrina, precisa crescer para cima, para dentro, comunhão. Mas também a igreja precisa crescer para fora, através da evangelização. O texto, lá de Atos capítulo 2, verso 47, ele diz assim: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Observe, meus amados, que ganhar vidas nada mais é do que uma consequência da vida que levamos como igreja de Cristo. Às vezes nós pensamos, que mágica maravilhosa é essa de ganhar uma vida para Cristo. Que coisa tão fascinante falar de Cristo e ouvir alguém dizer, sim, eu quero Jesus. Mas a verdade é que isso é algo até realmente simples. Se a igreja vive segundo os padrões de Cristo, isso é uma consequência natural da nossa vida com Cristo. Irmãos, me perdoe, mas aqui, às vezes eu gosto muito das ilustrações e eu falo muito do que eu aprendi ao longo desses anos. Eu estive numa igreja e que uma vez dando orientações à igreja, eu orientei, irmãos, convidem outras pessoas para o aniversário, para o culto da igreja à noite, tragam visitantes, são os irmãos que vão trabalhar, são os irmãos que vão ganhar essas pessoas. Me levanta um senhor, o dono da igreja, que não era Cristo, mas era o dono, ele mesmo que declarou isso. Eu não vou convidar ninguém não. A minha vizinha lá disse que ela nunca irá colocar os pés nessa igreja, porque essa igreja só vive em briga. Eu fiquei quieto na hora, né? Aí depois eu pensei com meus botões, como é que é a vizinha dele, que nunca tinha colocado os pés na nossa igreja, sabia que a igreja só vivia em briga? Por causa do testemunho dele, não é? Que ela era a única que conhecia, ele era o único que ela conhecia como membro da nossa igreja. Irmãos, é o nosso testemunho que ganha almas. Não é nada mais, nada menos. O apóstolo Paulo, quando fala aquele hino maravilhoso lá,
1 Coríntios 13, ainda que eu falasse, né? Ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Nossa, já pensou que orador maravilhoso? Falasse todos os idiomas da terra. E não só os idiomas da terra. Alguns têm se esforçado para falar a linguagem de anjos. Hoje em dia, né? Dobram a língua, retorcem, falam umas coisas meio enroladas e dizem, é linguagem de anjo. Paulo diz, ainda que eu falasse esses idiomas, sabe uma coisa? Nada disso presta se eu não tiver amor. Não adianta eu ser o melhor orador da face da terra, e com certeza eu não sou, meus irmãos. Mas mesmo que eu fosse, não adiantaria nada se eu não tivesse amor pelas almas. Não adiantaria nada se eu não tivesse amor pelo meu irmão. E amor aqui, meus amados, sempre na Bíblia nós precisamos entender isso. Amor não é simplesmente eu chegar para o meu irmão, irmão, eu te amo, adeus. Há um livro secular chamado O Monge e o Executivo. O Marcelo, eu acho que leu. Já? O Marcelo então deve entender um pouquinho do que eu vou falar. Há um debate entre um monge e um alto executivo de uma empresa. E aquele executivo pergunta, mas como é que eu posso falar de amor? O monge fala, não é falar, é viver, é praticar. O amor, ele tem que ser feito em ações, tem que ser colocado em prática. Não é da boca para fora. São atitudes amorosas para com o nosso próximo. Se eu não tiver essas atitudes amorosas para com o próximo, para com o meu vizinho, mesmo que ele apedreche minha casa, para com o meu irmão lá, eu posso ser o melhor orador do mundo, eu posso ter a voz mais bela, eu posso cantar da maneira mais afinada, não vai adiantar em nada. Serei como um sino que retinha, mas não tem vidro. A igreja precisa crescer para fora através da evangelização. E evangelização, meus amados, é viver a palavra, é mostrar ao outro que, olha, que maravilha é viver com Cristo, e é tão maravilhoso, eu te provo, eu estou vivendo. Quando eu era garoto, tinha uma música que cantávamos em nossa juventude, Juventude Batista do Sul Fluminense, e eu ouvi umas 2 ou 3 vezes. A música dizia mais ou menos assim: a vida com Cristo é uma vida comum, só faça um esforço, se puder. Aliás, perdão, eu estou modificando a letra para tentar ficar mais suave, mas a verdade é que a letra é mais complicada. A vida com Cristo é uma vida qualquer, só faça um esforço, se puder, para viver como Cristo quer. Mas a vida com Cristo não é uma vida qualquer, é uma vida diferenciada. Ninguém é melhor ou pior do que quem não tem Cristo, mas temos que viver diferenciados nesse mundo. Por quê? Porque nós temos Cristo. As pessoas precisam enxergar Cristo em nós, e é assim que elas verão que Cristo é bom. Uma vez entrevistaram Mahatma Gandhi, o grande líder pacifista indiano. Perguntaram para ele: Mahatma Gandhi, por que você não é cristão? E ele falou assim, mais ou menos, não foram com essas palavras, mas ele disse mais ou menos assim: eu não sou um cristão porque o Cristo de muitos cristãos que eu conheci não merece ser seguido. Que terrível, né? Mas é uma verdade. O Cristo de muitos cristãos é alguém que não merece ser seguido, porque esses cristãos não vivem o verdadeiro Cristo.
de Cristo nada mais é do que viver, é consequência natural da nossa vida em Cristo. As pessoas olham para nós e veem Cristo. Nós falamos e elas falam: olha, que bom esse Jesus, eu quero esse Jesus para mim também. E aqui tem uma coisa interessante. Nós falamos sobre evangelismo, mas na verdade a vida cristã, o ato de falar de Cristo, de testemunhar, não é só evangelizar, não é só contar as boas novas, é discipular também. A verdade é que, como bons cristãos que nós somos, nós não deveríamos ficar satisfeitos com alguém que aceitou a Cristo até o momento que aquele recém-convertido se torne membro do corpo de Cristo. Eu achei interessante, quando eu estava no seminário, um pastor pregou em nossa capela, e ele falou o seguinte: na minha igreja, quem leva alguém para Cristo se torna responsável por ele para sempre. Vamos dar um exemplo aqui. Marcelo e o Ney. O Ney veio com o Marcelo. O Ney hoje aceitou a Cristo. O Marcelo vai discipular. O que é discipular? É mostrar os primeiros passos. Não tem segredo. É acompanhá-lo passo a passo, enquanto o Ney vai se adequando, vai se aprendendo de como viver nesta novidade de vida. Eu tive um pastor amazonense lá no Rio de Janeiro, foi pastor da minha igreja. Curioso que ele é Saterê Mauê, lá de Parintins. Foi tirado lá da tribo, foi enviado garoto do estado do Rio de Janeiro para estudar, pelo falecido pastor Ressa. Lá ele fez seminário, lá ele casou com uma loira de olhos verdes, uma velha muito simpática, muito bonita. Tenho muita saudade dessa família. E por lá ficou. E foi meu pastor. E eu lembro que o pastor Valmir da Amazonas, ele sempre dizia o seguinte: a vida cristã, ou o início da vida cristã é o seguinte: você vê uma pessoa se afogando, você tira ela do rio. Você tirou ela do rio, levou para a terra. Qual é o próximo passo? É você tirar o rio de dentro dela. Quem vem a Cristo vem com toda a carga de tristeza, toda a carga de problemas lá do mundão. É aqui que eles vão aprender a se libertar disso, irmãos. E somos nós que precisamos ajudá-los. É tirar o rio da pessoa que está se afogando. Porque se você vê uma pessoa se afogando no rio, tirou ela, se deixar ela largada na terra, está arriscada ela morrer afogada do mesmo jeito, porque ela já bebeu muita água. E o triste nas nossas igrejas, meus amados, quantas pessoas que aceitam a Cristo, mas morrem afogadas da mesma maneira, ou voltam para o mundão. Por quê? Porque não tiveram, alguém não teve o necessário cuidado de ensiná-las os primeiros passos. Evangelismo e discipulado são consequências naturais. Eu não posso ficar esperando que outro discipule. Eu preciso discipular. A verdade é uma só. O que Deus quer é que você partilhe a sua fé e seja um discipulado. Você fale de Cristo e ajude a pessoa nos primeiros passos. Isso é crescer para fora. É crescer para fora através da evangelização. Nós já estamos concluindo. Não quero me alongar mais do que eu já me alonguei. A verdade é que nós precisamos ter sempre isso em mente. E eu quero deixar essas 4
expectativas com você. A igreja precisa crescer para cima, através da adoração. Precisa crescer para baixo, através do doutrina. Estabeleça doutrinas, aprenda a palavra de Deus, viva a palavra de Deus. A igreja precisa crescer para dentro, comunhão, tempo para seu irmão. Não fique só no oi e tchau. Vá além desses dessas duas palavras. E a igreja precisa crescer para fora, através da evangelização, através do evangelismo e o discipulado. São essas as expectativas de Deus para essa igreja. São essas as expectativas de Deus para a vida de cada um de nós. A começar da minha. Precisamos atentar para a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus, Senhor. Sua palavra foi exposta pelo pastor Paulo Sérgio. Hoje é a noite de você corresponder às expectativas de Deus, por aquele que não tem a Jesus Cristo. Então vamos ficar de pé. Os músicos, tudo se fez novo. Deus, hoje, eu diria, como é que eu posso dizer? Não superar as expectativas de Deus, mas corresponda às expectativas de Deus esta noite e aceite o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Ele quer fazer tudo novo na sua vida, quer lhe tornar uma nova criatura, para que você um dia em novidade de vida. Deixe as coisas antigas para trás. Ele quer fazer tudo novo na sua vida. Tudo se fez novo. Esse é o motivo do meu viver.
continuar se tocando suave. Nós falamos desde o início sobre a expectativa de Deus para aquele que não tem Cristo. Evidentemente eu falei disso um pouco mais mensagem para a igreja, mas se você ainda não tem Cristo, eu queria falar agora ao coração de alguém que tem entrado aqui a convite de familiar, a convite de colegas. Eu convidei alguns colegas da faculdade, mas hoje eles teriam um grupo de estudo, eu acho que seria bem difícil realmente. Muitos moram distantes daqui. Mas se você entrou nesta noite e você ainda não tem a certeza da sua salvação, a expectativa de Deus é que você tenha essa certeza. A expectativa de Deus é que você entregue o seu coração nas mãos do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Alguém um dia me perguntou, mas por que ele não transforma, independente da vontade da pessoa? É porque Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele respeita a tua vontade. E Ele quer que você faça isso com o coração aberto, com as suas próprias palavras, com o seu próprio querer, que seja a sua vontade volitiva, ou seja, aquela que nos leva a sair do lugar, a nos mover, a tomar uma decisão. Não uma vontade pressionada por objeto A, por coisa B. Não uma vontade pressionada por ameaças. Uma vez um camarada pregando um instrumento tão bonito que é o apelo, disse: olha, você jovem, você não quer aceitar a Cristo? Domingo passado tinha um jovem que não aceitou a Cristo, morreu atropelado lá fora. Que ameaça terrível. Você não precisa dessas ameaças. Aliás, Cristo não precisa te ameaçar. Sabe por quê? Porque é tão bom seguir a Cristo. É tão maravilhoso ter Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Eu quero te afirmar uma coisa: nada poderá suprir a falta que Jesus Cristo faz no coração de uma pessoa. Alguém já disse muito acertadamente: no coração do homem há um vazio do tamanho exato de Deus. E esse vazio só Deus pode suprir. Eu queria te convidar nessa noite a tomar uma decisão junto a Deus. Faz o seguinte: a igreja quer te abraçar. Então eu vou convidar, se você quer ter Cristo, se você ainda não tem certeza da sua salvação, mas você quer dizer hoje: eu tenho, agora eu tenho certeza que Cristo morreu por mim, que Cristo é o meu único Senhor e Salvador. Levante com as suas mãos. Faça isso. Deus abençoe. Sabe, irmãos, eu estou vendo muitas crianças. Evidentemente, às vezes levamos muito na brincadeira, né? Ficamos condescendentes. Não tem criança. Mas a decisão de uma criança é a decisão mais acertada, mais sincera. Um adulto, um jovem, pode muitas vezes ir para uma igreja ou ir para os braços de Cristo